Explicações naturais. Variações nas bússolas. Os problemas com bússolas são um dos mais citados em vários incidentes no Triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nesta área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes. Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico são exatamente os mesmos estão em uma linha passando do Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança na bússola numa área tão extensa como o Triângulo, apesar de ser um fenômeno natural. Atos deliberados de destruição. Os atos deliberados de destruição podem cair em duas categorias: atos de guerra e atos de pirataria. Registros em arquivos inimigos têm sido checados por numerosas perdas, enquanto vários afundamentos têm sido atribuídos a invasores na superfície ou submarinos durante as guerras mundiais e documentados nos vários livros de bordo. Muitos outros suspeitos de afundamento não foram provados. Suspeita-se que a perda do Cyclops em 1918, assim como seus navios irmãos Proteus e Nereus na Segunda Guerra Mundial, tenha sido causada por submarinos, mas não foram encontradas provas nos registros alemães. A pirataria, que é definida como a tomada de um navio ou barco pequeno em alto mar, é um ato que continua até os dias de hoje. Enquanto a pirataria aos cargueiros sequestrados é mais comum no oeste dos oceanos Pacífico e Índico, o contrabando de drogas causa o roubo de barcos para operações contrabandistas, que pode ter sido caso de desaparições de tripulações e iates no Caribe. A pirataria no Caribe foi comum de 1560 a 1760, incluindo famosos piratas como Edvard Teach, Barba Negra, e Jean Lafitte. Lafitte é algumas vezes suspeito de ser uma vítima do Triângulo. Carece de fontes. Imagem com falsas cores da corrente do Golfo fluindo para o norte através do Oceano Atlântico Norte. NASA. Corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica que se origina no Golfo do México, e então passa através do Estreito da Flórida, indo ao Atlântico Norte. Em essência, é um rio dentro do oceano, e como um rio, pode e carrega objetos flutuantes. Tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 m/s, 6 mph. 4. Um pequeno avião fazendo um pouso na água ou um barco tendo problema no motor serão carregados para longe da reportada posição pela corrente, como aconteceu com um cruzeiro chamado Witchcraft em 22 de dezembro de 1967, quando foi reportado um problema no motor próximo a um marcador de boia a 1 milha, 1,6 km, da costa, mas o navio não estava lá quando a guarda costeira chegou. Erro humano. Uma das explicações mais citadas em inquirimentos oficiais são as perdas de qualquer aeronave ou embarcação como sendo erro humano. Sendo deliberado ou acidental, os humanos têm sido conhecidos por cometer erros resultando em catástrofes, e perdas dentro do Triângulo das Bermudas não são exceções. Por exemplo, a guarda costeira citou uma falta de treinamento adequado para a limpeza do volátil resíduo de benzeno como a razão para a perda do tanque Vapor em 1972. A teimosia do ser humano pode ter sido a causa do negociante Harvey Conover perder seu iate veleiro, o Revonoc, assim que velejou ao centro de uma tempestade ao sul da Flórida em 1º de janeiro de 1958. Muitas perdas permanecem inconclusivas devido à falta de naufrágios que poderiam ser estudados, um fato citado em muitos registros oficiais. Furacões. Os furacões são poderosas tempestades geradas em águas tropicais e têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares em prejuízos. O naufrágio da frota espanhola Francisco de Bobadilla em 1502 foi o primeiro registro de um destrutivo furacão. Estas tempestades têm no passado causado vários incidentes relacionados ao Triângulo. Ondas gigantes.
Em vários oceanos ao redor do mundo, as ondas gigantes têm causado o afundamento de navios 5 e a queda de plataformas de petróleo. 6. Estas ondas são consideradas como sendo um mistério e até recentemente eram acreditadas como sendo um mito. 7 e 8. No entanto, as ondas gigantes não explicam a perda de aviões. No entanto, o fato de que existem 300 metros de ondas presentes dentro do triângulo, os cientistas acreditam que pode ser uma razão por trás de tantos aviões afundados no mar dentro dele. 9. Hidratos de metano. Ver artigo principal. Hidrato de metano. Distribuição mundial de sedimentos de hidratos de gás metano, em 1996. Fonte: USGS. Uma explicação de algumas das desaparições aponta a presença de várias zonas de hidratos de metano sobre as placas continentais. Em 1981, o United States Geological Survey informou a aparição destes hidratos na área de Black Ridge, no sudeste dos Estados Unidos. 10. As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de água espumosa que não dão sustentação suficiente aos barcos. Se formasse uma área deste tipo ao redor de um barco, este afundaria muito rapidamente sem aviso. Os experimentos no laboratório têm provado que as bolhas podem realmente afundar um barco em modelo de escala, devido à diminuição da densidade da água. Formação hexagonal das nuvens. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram um padrão anormal na formação das nuvens naquela região. O formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, sendo comparada a atuação dessas com uma bomba aérea, pois o formato dessas nuvens permitem a criação de correntes de ar superpotentes, capazes de alcançar até 274 km por hora. Essa ventania poderia ser comparada à força de um furacão. Consequentemente, elas podem fazer com que o impacto do vento na água do oceano gere ondas de até 15 metros. Tais condições naturais são praticamente mortais, visto que é muito difícil um navio ou um avião, por mais modernos que fossem, não conseguiriam enfrentar condições como estas. Falácia. Alguns escritores têm sugerido que hidrato de metano liberado repentinamente na forma de bolhas gigantes de gás, com diâmetros comparáveis ao tamanho de um barco, poderia afundá-lo. 12. Este fenômeno é fisicamente impossível. Além disso, se fosse possível que se criasse uma bolha de gás metano desde o fundo do oceano, tal como é descrito, essa bolha gigante se romperia devido à grande pressão da água e se converteria em várias bolhas menores antes de alcançar a superfície. Ao emergir, estas bolhas formariam uma grande turbulência, mas não tanta a ponto de pôr em perigo a sustentabilidade do barco. Ainda que as bolhas formadas em um tanque de laboratório possam ser grandes comparadas com um barco em modelo de escala, o efeito não pode ser comparado na natureza devido à relação entre as forças de tensão superficial e gravidade. Explicações de quedas de aviões. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. O ar menos denso faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse de noite ou entre nuvens, situações em que não é possível ver o solo, suporia que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimavam hidrocarbonetos, como a gasolina, misturados com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Todos estes efeitos do gás metano têm sido demonstrados experimentalmente.